Fala pessoal, chegamos hoje ao nosso vídeo de número 19 e falaremos sobre um arquivo de riqueza que normalmente tem o poder de travar muito de nós. O arquivo que abordaremos hoje é: as pessoas de mentalidade rica agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Falamos no nosso vídeo de número 3 sobre o processo de manifestação. Se você não assistiu, eu recomendo que faça isso agora. E vimos lá que a nossa programação mental, ela conduz os nossos pensamentos conduzem os nossos sentimentos conduzem as nossas ações e as nossas ações produzem os nossos resultados. Tá bem, Everton, por que você está repetindo isso? É muito simples. A maioria das pessoas gostariam ou pensam em ser ricas. Muitas até começam um processo de mudança de mentalidade através da meditação, declarações positivas, visualização. Entretanto, somente essas atitudes não farão cair em seu colo um pote de dinheiro. Essas ferramentas que citei, elas são maravilhosas, pois ajudam no fortalecimento do seu mundo interior e na formação de uma mentalidade de riqueza. Mas, se não houver ação, de nada adianta. A ação, ela é a ponte do nosso mundo interior para o mundo exterior. E aqui está um grande problema. As pessoas travam no momento de agirem devido ao fator medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas no sucesso, mas como também na felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. As pessoas de mentalidade pobre tendem a esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça, para então começar a agir. Se você pensa dessa forma, como eu mesmo pensei muito tempo, e que na verdade em alguns momentos ainda continuo pensando assim, aqui vai uma verdade nua e crua. O medo, ele não vai passar. O máximo que conseguiremos é tomar ou conter as suas reações. Entenda, o medo em si só não é ruim, ele serve como um alerta para as nossas vidas. O que precisamos é usar esse alerta a nosso favor, para nos preparar melhor e agir com os recursos disponíveis. Aqui poderia usar até uma daquelas frases prontas que nem sempre ajudam muito, do tipo: se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas na verdade o que você precisa é entender que somos criaturas de hábitos e precisamos aprender a agir apesar do medo, da dúvida e da preocupação, ou da incerteza, da inconveniência e do desconforto. E temos que aprender a agir quando não temos vontade de fazer isso. Uma grande dica do autor para agir apesar do medo é o pensamento poderoso, que em resumo significa compreender que tudo é neutro, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos. Nós criamos a nossa história e damos a cada coisa o seu sentido. Ou seja, o pensamento poderoso reconhece que os nossos pensamentos não são verdadeiros, mas que, de qualquer modo, nós criamos a nossa própria história. E podemos inventar uma que nos seja favorável. Não fazemos isso porque os novos pensamentos sejam verdadeiros no sentido absoluto, mas porque eles nos são mais úteis e nos parecem muito melhores do que os outros. Dome seus medos e, para seu bem, adote as ações necessárias para conquistar o sucesso financeiro. E para finalizar, a nossa declaração de hoje é: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir. Se você vai agir apesar do medo, dá um soquinho aqui nos comentários e vamos juntos na jornada da mente milionária.